Você já passou por isso? Horas e horas lendo a lei seca, grifando cada linha, e no dia seguinte, aquela sensação frustrante. Parece que nada ficou na minha cabeça. Todo o esforço, todo o tempo é como se tivesse sido em vão. Agora deixa eu te contar uma verdade dura. O método tradicional de estudar a lei está ultrapassado. Ler e reler não é suficiente, mas existe uma forma de mudar isso. Imagine transformar cada artigo de lei em uma ferramenta ativa de aprendizado, sem monotonia, sem aquela sensação de estar sobrecarregado. Chega de apenas ler. É hora de interagir com a lei. Nós criamos algo totalmente diferente. Uma plataforma que não é só um leitor de leis, mas um ecossistema de estudo inteligente, projetado para destravar seu potencial, acelerar sua absorção e levar sua preparação para outro nível. Fique comigo, porque nos próximos minutos vamos te apresentar as ferramentas que vão revolucionar sua forma de estudar a lei seca. A era do estudo passivo termina agora. Ao fazer o login, você vai ser redirecionado para o seu painel principal. Eu vou passar rapidamente por todas as funcionalidades dele, depois vão ter vídeos específicos sobre cada um detalhando. Então tem que passar mais rápido agora, porque são diversas funcionalidades e o vídeo ficaria muito extenso. Então vamos lá. Tem um card de lembretes e metas, aqui você consegue adicionar, criar metas, ter todos os seus lembretes, você consegue vincular tanto o lembrete quanto as metas diretamente à legislação. Por exemplo, aqui rever artigo 5º, tem um link. Você clicando, você vai ser direcionado para legislação. Certo? Vamos retornar aqui, depois a gente vai ver em detalhes como funciona ali por dentro da lei. Tem um card de atividade recente com suas leis, com as últimas leis visualizadas, card de motivação diária, sequência de estudos que você consegue ver aqui quantas horas você estudou em cada dia da semana, o card meu nível e medalhas e feitos, os dois cards que juntos fazem parte da gamificação do sistema. Então para cada lei, para cada trecho de lei, vocês vão ver que as leis são divididas em trechos de leis, que são blocos sequenciais de artigos. Para cada trecho de lei concluído, você ganha 10 pontos e aqui você vai melhorando o seu nível, vai ganhando medalhas. Então, um sistema aqui de gamificação que motiva bastante. Tem o card de tempo total de estudo, que você vai ter seu tempo total diário, semanal e o tempo total desde que você iniciou na plataforma. Tem um card de estatísticas por matérias. Então, aqui você tem o detalhamento do seu estudo em cada disciplina. Exemplo, Direito Processual Civil. O aluno aqui estudou 8 horas e 7 minutos, o que corresponde a 19,4% do tempo total. E por aí vai, você vai ter para todas as disciplinas. Descendo um pouco o painel, tem a parte de busca rápida e inteligente, tem filtros por concurso, filtros por matéria, por lei, enfim, são infinidade de filtros aqui para facilitar seu estudo. E logo abaixo você vai encontrar todas as legislações disponíveis. Então, exemplo do que eu tinha falado dos trechos de lei. Quando você entra aqui em Direito Administrativo, aqui você encontra todas as leis, e ao clicar na lei você vai ver que elas são divididas em trechos, em blocos sequenciais, para facilitar seu estudo, facilitar seu controle. E além disso, aqui do lado você vê a porcentagem de avanço em cada uma das leis. Então, por exemplo, a lei de acesso à informação está com avanço de 33%, por quê? São 3 trechos de leis e você concluiu um deles, totalizando aí 33% da sua lei de acesso à informação. Então aqui é bem legal, você consegue fazer um controle de todas as leis, de todas as matérias, consegue aqui salvar como favoritas, certo? Que aí você depois consegue filtrar somente por favoritas, facilitando sua busca. E aqui você tem acesso a todas as matérias e todas as leis. São diversas de todas as matérias, são as mais importantes de todas. E são frequentemente atualizadas com novas leis e vocês vão ter acesso a todas elas sempre, beleza? Agora vamos ver por dentro da lei. Então vamos abrir aqui um trecho de uma das leis. Então vamos pegar aqui a Constitucional, Constituição Federal e vamos abrir aqui nosso primeiro bloco de estudo, né? Nosso primeiro trecho aqui dos artigos 1 a 4, que trata dos princípios fundamentais. E aqui, mesma ideia do painel principal. Vamos passar rapidamente, porque são diversas funcionalidades, então preciso ser breve para conseguir apresentar de forma rápida todas elas, mas você vai ter acesso a cada uma de forma individualizada, depois vai ter um vídeo explicando de forma detalhada cada uma das funcionalidades, certo? Então vamos seguir. Vamos começar aqui pelas ondas sonoras, aqui no canto superior esquerdo. Então aqui você tem várias ondas sonoras para que você clique e possa escutar, possa ler a lei escutando uma delas, e para todas elas aqui embaixo tem qual a ideia, né? Por exemplo, música clássica promove a concentração elevada, e aí você consegue escolher a que melhor se adapta, e com certeza sua leitura vai ser muito mais produtiva. Você tem aqui embaixo ouvir a lei. Então, ouvir a lei não seria uma leitura direta da lei. Por exemplo, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pelo... Não é assim. É um podcast com 2 pessoas conversando sobre os temas desse trecho aqui, da parte dos princípios fundamentais. Então é bem legal, dá para escutar quando estiver em trânsito, no carro, no transporte, enfim, fica bem legal para aprender. Aqui do lado, a gente tem o tempo
de estudo. Então ou você clica aqui, deixa o cronômetro rolar e depois você salva, ou você adiciona diretamente aqui. Exemplo, vamos supor que eu demorei 1h20 para estudar, você adiciona aqui. Quando você adicionar, ele vai lá para o seu painel principal e vai fazer parte de toda a sua estatística de estudo. Então é muito importante aqui você computar o seu tempo de leitura aqui para cada trecho de lei, certo? Falando das funcionalidades da lei. Quando você descer aqui, você vai ver que para todos os artigos, você pode encontrar comentários nossos, que são os comentários em verde, comentários relacionados à doutrina, então são a parte doutrinária, e tem também a parte relacionada à jurisprudência em vermelho. Então, sempre que for pertinente, vão ser inseridos aqui e vocês vão ter acesso. E olha que interessante, além de todas elas, você também pode, clicando aqui, colocar os seus próprios comentários. Então, por exemplo, aqui no artigo 1º, eu posso colocar, por exemplo, trata aqui da soberania, de cidadania e dignidade, posso colocar o lembrete aqui do Socide Vábulo, como exemplo. Salvei e vai ficar aqui, em laranja, que você sabe que são os seus comentários. E a lei, a gente elaborou o sistema para que você possa estudar da forma que você bem entender. Então você pode vir aqui, você pode ocultar os comentários, os nossos comentários em verde, pode ocultar aqui a parte jurisprudencial, a parte da doutrina que está em roxo. Então você pode estudar somente com os seus comentários, você pode estudar com a lei toda limpa. Então olha que legal. Você tem todas essas funcionalidades, então aqui a lei está para todos os gostos e todos os formatos de estudo, certo? Aqui do lado você vai ter todas as ferramentas de marcações e todas essas marcações que foram feitas vão ficar salvas na sua conta. Então, independente de onde você entrar, de qual computador entrar, você vai entrar do celular, no tablet, você vai ter acesso a todas essas marcações sempre, certo? Então tem tudo aqui, tem muitas funcionalidades, tem diversos tipos aqui de marcações, beleza? Outra funcionalidade muito legal, que é a funcionalidade aqui de compartilhar suas marcações com a comunidade. Então, vamos supor que você fez algo bem legal aqui, fez umas marcações, uns comentários bem legais e queira compartilhar com os demais alunos. Você pode clicar aqui em compartilhar com a comunidade, vai enviar para análise. O trecho da lei editado por você vai vir para a nossa equipe, a gente vai fazer uma análise aprovando. A gente vai sempre, de todas que a gente receber, a gente vai sempre buscar escolher a melhor, a mais completa, e aí ele vai vir para cá. Então até para você que não gosta muito de fazer comentários na lei, fazer marcações e queira algo mais chegado, você vai ter sempre aqui a melhor versão que um dos alunos compartilhou com o restante da comunidade. Então vai ter essa opção aqui de ver a versão da comunidade, você clicando, você vai ter aqui, por exemplo, a colaboração aqui do aluno da Elaine. Aqui você consegue curtir ou não, e depois você vai saber se essa versão da comunidade é interessante para você, se não é, então você consegue fazer esse controle aqui. E aqui você tem todas as marcações efetuadas por ela, certo? Então é bem legal também, pode te poupar aí um tempo de fazer marcações. Voltando aqui para sua versão, outra funcionalidade muito interessante, que é a funcionalidade da interação com a lei. Então você consegue interagir com a lei por meio do nosso assessor de inteligência artificial. Então você consegue gerar questões, gerar resumo, traduzir juridiquês, gerar questão discursiva, consultar a jurisprudência. Então você vai selecionar um trecho, por exemplo, vou selecionar aqui todo o artigo 1º e vou clicar em gerar questões. E aí vão ser criadas questões no estilo certo e errado, no estilo do CESP. Todas essas questões, vamos só aguardar o carregamento delas. Pronto, carregou. Então, estilo certo e errado, você consegue aqui ver as respostas, certo, de todas elas. E aqui, gostando, vamos supor que você gostou muito de uma das alternativas. Gostei, eu posso clicar aqui e compartilhar com a comunidade. Então, mesmo esquema da versão da comunidade da lei. Vai vir para análise da nossa equipe, a gente vai analisar, vamos aprimorar a questão, e quando dermos o ok, ela vai voltar e vai se transformar em um flashcards fixo da sua lei, que eu já vou mostrar em sequência. Além disso, você consegue exportar aqui os flashcards, ele já vai ser exportado no formato do Anki, então basta depois jogar o arquivo que foi exportado diretamente no Anki, você já vai ter toda a formatação, não precisa fazer mais nada, bem interessante. E aqui falando dos flashcards, já aproveitando essa parte das questões, depois vamos voltar nas demais funcionalidades da IA. Quando você faz esse processo e nossa equipe aprova, ele vai vir para cá. Tem esse cardzinho aqui em cima de estudar flashcards. Ao clicar, vão ser mostrados todos os flashcards criados para esse trecho da lei. Então você consegue fazer a leitura aqui, virou, consegue ver se está certo ou errado, consegue ver novamente, próximo card aqui, informar erro. O que é o informar erro? É mais um controle de qualidade feito por vocês. Por quê? Quando você informa erro, essa questão aqui ela fica com um voto negativo, e aí ela vai para o final da fila. Então, vão ser mostrados aqui sempre os 50 melhores flashcards. E nosso banco de dados comporta muito mais. Então, por isso é muito interessante esse controle por vocês. Então, a partir do momento que vocês informam o erro, a questão vai para o final da fila. Então, vão sempre ser mostradas as 50 melhores. Isso é bem legal. Voltando aqui para nossas funcionalidades da inteligência artificial. Vamos supor aqui que você queira saber mais o que significa aqui a prevalência dos direitos humanos. Então, seleciono esse trecho e venho aqui traduzir o juridiquês. Então, quando você clica em traduzir o juridiquês, isso vale para
qualquer trecho selecionado, ou mesmo para um artigo inteiro, vários incisos, você vai ter aqui o texto original, que foi o texto selecionado, e aqui você vai ter tudo destrinchando sobre o que você selecionou, certo? Então vai ter todo o detalhamento aqui, ajuda demais a entender trechos mais complicados da lei, certo? Outra funcionalidade da IA que é muito interessante. Vamos selecionar aqui, por exemplo, do artigo 1, vamos selecionar tudo, do 1 ao 4, do 1 ao 4, e eu vou gerar uma questão discursiva desse trecho. Essa funcionalidade ela é muito legal, da discursiva. Vamos aguardar gerar. E olha que interessante. Gerou a prova discursiva. Aqui ela não está no formato muito legal, né? Você tem aqui o estudo de caso, tem quesitos e tem o espelho da correção, mas não está no formato muito legal. Mas quando você clica aqui em exportar como prova, olha que interessante. Ela exporta no formato de uma prova mesmo. Então aqui você vai ter o estudo de caso, tem todos os quesitos, certo? O valor, 10 pontos. E aqui você tem 40 linhas para desenvolver. E na segunda página você vai ter o espelho de correção. E é distribuído, você tem um total de 10 pontos. Se você tratar desse tema aqui, você ganha 2 pontos. Então, olha que legal. E você mesmo consegue corrigir. Você tem a resposta padrão esperada, pontos de atenção, ou seja, o que você não deve fazer, o que você não deve responder. Então, muito legal essa funcionalidade de gerar discursiva. Além disso, você também consegue selecionar todo o trecho, consultar jurisprudência. Então, perceba aqui que a gente já coloca jurisprudências correlatas embaixo dos artigos, incisos e parágrafos, mas ainda assim você pode selecionar todo o trecho de lei, por exemplo, clicar aqui e clicar em consultar jurisprudência para ver se ainda existe alguma outra jurisprudência que trata de algum tema. Muito legal. Aqui você consegue diretamente para um trecho da lei, só buscar aqui. Tem análise aprofundada. O que é análise aprofundada? É um resumo dessa parte da lei. Então você vem aqui para baixo, você vai ter um breve resumo, visão geral, em tabela, vão ter aqui os conceitos aprofundados, termos-chave, foco para a prova, ou seja, o que você precisa focar no seu estudo para a prova. Então também é muito, muito legal, muito interessante, certo? E além disso também você tem um modo noturno aqui também, que é bem legal, que muitas pessoas gostam por facilitar a leitura. Outras funcionalidades que são muito interessantes. Vou mudar aqui o trecho da lei. Vamos aqui no artigo 5º dos direitos e deveres individuais e coletivos da Constituição. Então veja, né? O mesmo formato da outra, tem todos os comentários, parte doutrinária, jurisprudencial. E aí, olha que interessante. Aqui nessa parte, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. E aí, para que você não tenha que buscar ir lá no artigo 84 e ver do que se trata o inciso 19, a gente traz todas as referências dos artigos. Então, sempre que um artigo, inciso ou parágrafo fizer menção a um outro artigo de um outro trecho da lei ou de uma outra lei, a gente vai trazer embaixo a referência ao artigo. E aí facilita demais o seu estudo, te poupa muito tempo mesmo. Outra funcionalidade legal. Vamos ver se tem aqui, ó. Tem aqui no artigo 5º. Todas aquelas palavras que no início ali demandam um pouco mais de trabalho de entender, né? A gente traz para facilitar o entendimento. Então você vai ver aqui, ó, esse tracejado embaixo da palavra, ou da frase, ou do trecho, e aí basta passar o mouse em cima e você vai ter a definição. Então tem aqui mandado de segurança, definição, remédio condicional utilizado para proteger o direito líquido e certo, não amparado, beleza? Aqui habeas corpus, mesma ideia. Então tu vai ter a definição ali, que seria o glossário. Então a gente separou palavras e trechos de palavras que são comumente usadas e que, pelo menos inicialmente, vai te trazer um pouco mais de dificuldade para entender. Então a gente já faz esse trabalho aqui, facilitando, né, trazendo a definição de todas elas, certo? E a última função trata das atualizações. Então sempre que tiver atualizações, independente de qual lei for, qual trecho for, quando você entrar aqui, você vai ter no topo aqui da sua página um banner avisando que essa lei foi atualizada no dia tal. Vai trazer exatamente aqui, você vai ver um ponto de exclamação vermelho exatamente no artigo, inciso ou parágrafo que foi atualizado, mostrando exatamente o que mudou. Então você vai conseguir ver exatamente as atualizações aí em tempo quase que real, beleza? Então a gente está sempre buscando, fazendo rodar essa busca aí por todas as atualizações de todas as leis, e a gente vai atualizando, e sempre que for atualizando, vocês vão recebendo aqui em tempo real. Então vimos todas as funcionalidades do nosso painel principal e também as funcionalidades aqui dessa tela de leitura dos trechos de lei. Tudo que vimos até agora faz parte do nosso plano padrão. Então, se você adquiriu o plano padrão, tudo que foi falado, todas as funcionalidades apresentadas até este momento, você vai ter direito, você vai ter acesso a todas elas, certo? A partir de agora, eu vou começar a falar das funcionalidades Premium, certo? Que é para os alunos que assinarem nosso plano Premium. Para quem tiver acesso, quem fizer a assinatura Premium, você vai se deparar com esse botão aqui, na sua área de trabalho, né? No seu painel principal. Ao clicar aqui, você vai ser levado para uma outra página, e aqui você vai se deparar com 5 cards, que são simulados dinâmicos, assessor de AI, estatísticas e a parte jurídica, de julgados relevantes e súmulas vinculantes. Mais uma vez, vou passar rapidamente por todos eles, para o vídeo não ficar muito extenso. Então, começando aqui pelos simulados dinâmicos.
Aqui, todos aqueles flashcards gerados em cada trecho de lei e que foram para nossa equipe, que analisou, aprimorou, eles vão vir para cá. Então aqui você consegue criar simulados os mais diversos possíveis. Você consegue selecionar aqui quantidade de questões de 1 a 50 e você consegue selecionar a lei, consegue selecionar a matéria. Selecionei a matéria, aqui eu vou ter a lei, vamos supor que eu queira aqui do Código Civil. E aí dentro da lei vão ter todos os trechos, e aí você posso desmarcar todos aqui e selecionar apenas os que eu quero. Então aqui você tem uma infinidade de opções, você pode trabalhar com várias matérias, pode trabalhar só com uma matéria, várias leis dentro de uma mesma matéria. Então você tem muitas possibilidades aqui. Constituição Federal, quero fazer apenas, exemplo, quero fazer apenas questões dos artigos iniciais. Então seleciono aqui os 4 primeiros trechos da lei, que seria do artigo 1 ao artigo 11, né, até os direitos sociais. Seleciono aqui o número de questões, vou colocar 6, a título de exemplo, iniciei o simulado. E aí vai gerar um simulado para você responder. Aí vou marcar tudo certo aqui, só para mostrar para vocês. E finalizar e corrigir. Quando você finaliza e corrige, automaticamente vem aqui seu resultado. Você acertou 4 de 6, tem sua porcentagem, e todas elas já vêm com gabarito, né? As que você acertou, a justificativa vem oculta, você clica aqui, consegue ver a justificativa de todas elas. E as que você errou, vem marcado de vermelho aqui na lateral esquerda, já com a justificativa aberta para você ver exatamente o que você errou, certo? Voltando aqui para nossa tela principal, ainda em simulados, tem outros 2 botões aqui que são muito interessantes, que é o de revisão. Então, quando você clica em revisão, aqui vai mostrar, de todos os simulados que você fez, quantos erros você teve em cada matéria. E aí você, ao clicar aqui, você consegue gerar, por exemplo, só os cadernos de direito civil. Então, 9 questões, você errou de direito civil, você vai listar as 9. Então, aqui é muito importante, qual é a ideia, né, dessa função de revisão? É você sempre zerar. Ou seja, você vai sempre, por mais que você erre a questão uma vez, depois errou de novo, vai chegar um momento que você vai acertar aquela questão, e é exatamente essa ideia, manter essa parte aqui de revisão inteligente sempre zerada. Certo? Além disso, você tem o histórico, ou seja, você tem histórico de todos os simulados que você faz, com a porcentagem de acerto em cada um deles. Aqui a gente vê o simulado que a gente acabou de fazer, e você consegue ver o detalhe de todos eles. Por exemplo, esse aqui, você consegue clicar aqui e você vai ver exatamente o que você fez, o que você errou, o que você acertou. Então aqui você tem todo o seu histórico. E baseado em todo esse histórico, você ainda consegue solicitar para a nossa inteligência artificial analisar o seu desempenho. E ela vai fazer um levantamento de todos os seus erros nos últimos simulados, vai ver os pontos que você mais errou, vai fazer essa análise e vai te sugerir formas de melhorar. Olha que legal. Traz aqui o relatório de desempenho, aqui ela traz análise dos padrões de erro, então encontrou 3 padrões de erro, traz aqui o ponto de melhoria e o plano de ação sugerido. Muito maneiro, né? Voltando aqui para nossa área premium, o cardzinho de assessor de IA. Quando você clica aqui, você vai ter as mesmas funcionalidades que a gente viu de IA lá na letra da lei. Só que aqui tem um a mais. Por quê? Porque aqui você tem um campo livre. Então você consegue colocar o que você quiser aqui. Não quero um texto sobre atualidades, quero fazer uma redação sobre atualidades. Você pega o texto de atualidades, cola ele aqui, coloca a referência e você consegue gerar uma questão discursiva. E aí isso vale para tudo. Então quero um informativo que saiu aqui do STF. Vai lá na página do STF, copia o informativo, cola ele aqui e aí você consegue gerar questão, gerar resumo, consegue traduzir o juridiquês, uma série de possibilidades. Dos simulados que você fez, você vai ter toda a sua estatística aqui também. Aqui no desempenho por matéria, você tem, por exemplo, direito civil, aproveitamento 57,1%. Quando você clica, você consegue destrinchar o seu aproveitamento em cada uma das leis ou dos trechos de leis. Então aqui você tem na LINDB, quanto você acertou, 60%. Tem aqui o primeiro trecho, né, do Código Civil, que vai dos artigos 1 a 78, você fez 62%. Então aqui você também consegue ter uma análise totalmente detalhada dos seus erros e acertos. E agora entrando na parte do conteúdo jurídico, aqui você tem julgados relevantes, então tem diversas disciplinas. Ao clicar em uma delas, exemplo, direito constitucional, você vai ter aqui uma série de julgados, você consegue em cada um deles ver o resumo, e além do resumo você tem todo um comentário detalhado, com análise, como cair em prova, pegadinha, exemplo. Então para todos eles você vai ter o resumo e um comentário detalhado. E aqui você consegue marcar como estudado, você clicando aqui, marcou como estudado, ele vai lá para o final da fila, fica aqui marcado como estudado. E essa parte aqui de julgados, ela é constantemente atualizada. Então você pode ter estudado todos aqui de direito civil, por exemplo. Você pode voltar daqui a uma semana que ele vai ter mais e os julgados são sempre atualizados. E além disso, aqui a gente tem todas as súmulas vinculantes no mesmo formato dos julgados, né? A gente traz aqui o texto da súmula e junto uma análise estratégica da súmula, né? Com os princípios, implicações, pontos-chave para a prova e exemplo prático. E para todas elas, a gente vai ter esse mesmo formato. Certo? Finalizando aqui todas as nossas funcionalidades premium.